Gostaria de chamar a atenção dos amados com boa noite. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor, por Ele estar nos agraciando com mais uma noite maravilhosa, no primeiro dia da semana, o dia do Senhor. E estamos aqui hoje, nesta noite, para louvar e agradecer o nome de Deus. E também quero agradecer desde já a presença de todos que puderam estar aqui, podem estar aqui na casa do Senhor. O Senhor venha estar abençoando a sua igreja que se faz presente nesta noite. Nós iremos fazer uma oração inicial por tudo que vai ser feito ao nosso Deus neste culto de louvor e adoração a Ele. Gostaria que todos pudessem ficar em pé neste momento. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, aos céus, e orar ao Senhor pedindo a direção do seu Santo Espírito. Oremos ao Senhor. Pai celestial, Pai bendito, Pai eterno, ó Deus todo-poderoso, em nome de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu amor e pela tua graça em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ter nos tirado do império das trevas, por ter nos transportado para o reino do Filho do teu amor, onde agora, Senhor, estamos seguros para sempre com o Senhor. Ó Deus, quero te agradecer pela tua igreja que se faz presente em tua casa nesta noite. O Senhor venha estar abençoando a vida dos amados irmãos, das famílias. Também te peço a tua bênção pelas famílias, pela tua igreja que ainda está vindo para cá, Senhor Deus, e venha estar abençoando a vinda dos amados irmãos. Sabemos que tivemos uma chuva abençoada pelo Senhor esta noite, mas graças ao Senhor já cessou. Eu venho estar aguardando nossos irmãos de todo mal, para que possam estar aqui junto conosco nesta noite, cultuando ao Senhor, louvando ao teu nome, ó Pai, agradecendo o teu nome, ó Deus, e também para meditar, Senhor Deus, na tua santa e bendita palavra. Ó Deus, abençoa também aquelas famílias, aqueles irmãos que não podem estar aqui nesta noite. Se há alguém enfermo, Senhor, eles possam estar curando, devolvendo a saúde. Ó Senhor, se há fraqueza espiritual, o Senhor possa estar restaurando também com o teu Santo Espírito, ó Deus. Ó Pai, recebe a nossa adoração nesta noite como um aroma suave diante do teu trono, Senhor. Derrama as tuas bênçãos neste lugar. Falai conosco através de tua palavra grandemente nesta noite, e que pela tua santa e bendita vontade, Senhor, almas possam entregar a vida a Jesus nesta noite, para a honra e glória do teu nome. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amados, vamos cantar agora o hino do nosso cantor cristão 396, que tem como título Cegueira e Vista. Que do céu trouxe o nosso Jesus.
surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Só a igreja foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Continuando adorando ao Senhor, agora com o hino 46, Jesus me transformou. Jesus me transformou. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou.
Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Ainda de pé, meus amados irmãos, vamos agora ler a palavra do nosso Deus, que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler os versículos 21 a 24. Carta de São Pedro, capítulo 2, versos de 21 a 24. Amém? Amém. Vamos ler então a santa palavra de Deus, que se encontra em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amém. Convido aqui à frente o nosso irmão diácono Ademar para fazer esta oração em agradecimento à leitura da palavra do nosso Senhor. Boa noite, amada igreja. Vamos orar agradecendo a porção da palavra do nosso Deus. Soberano e poderoso Deus, Pai Celestial, obrigado, meu Deus, pela essa noite, Pai. Obrigado por esse momento, estamos aqui na Tua casa, Pai. E agradecemos pela Tua palavra, Pai, que foi lida neste momento, Pai. Essa maravilhosa palavra que o Senhor deixou para nós, para nos ensinar, para nos exortar, Pai, a cada dia nos Teus caminhos santos. Abençoe o que aqui já chegaram, Pai. Se alguém não tiver caminho, o Senhor esteja trazendo sob Tua proteção. Esteja também com o nosso dirigente, abençoando ele, Pai. E também com o nosso preditor, logo mais, que vai trazer a mensagem. Agradeço e oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, diácono Ademar. Podemos assentar, meus amados irmãos. Obrigado aí pela reverência ao nosso Deus. E agora chegou o momento, meus irmãos, para nós dizimarmos e ofertarmos ao Senhor. Nós iremos cantar o cântico agradável, oferta agradável. E durante este cântico, os irmãos já têm a oportunidade para trazer a sua oferta aqui no altar de Deus. E se você também não tem em espécie, mas também temos o Pix, está aí na projeção, você também pode ofertar através do Pix também, ok? Vamos então adorar o Senhor com este cântico maravilhoso, oferta agradável. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei, meu
Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Glória a Deus. Convido aqui à frente o nosso irmão Antônio Fernando para vir aqui fazer uma oração em agradecimento agora pela oferta que foi colhida na casa do Senhor. Boa noite. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te damos graça, Pai querido, esse momento maravilhoso que aqui nos encontramos, te louvando, te adorando, Pai. Também te peço, Pai, peço oferta recolhida, você venha abençoar cada irmão que te abençoou, também abençoar aquele amado irmão que não te ofertou. Te peço, te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Fernando. Irmãos, agora nós iremos fazer mais uma leitura bíblica. Agora se encontra em Romanos capítulo 5. Peço que os irmãos possam ficar em pé, em reverência a esta palavra do nosso Deus. Romanos capítulo 5, versos de 1 a 11. Iremos fazer essa leitura responsiva. Vou começar com os versículos ímpares, e a igreja vai ler os pares, e quando chegar no versículo 11, iremos ler todos juntos, ok? Romanos capítulo 5, deixa somente eu achar aqui, tá, irmão, na minha Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 11, leitura responsiva a nós. Eu vou começar, a igreja vai aí acompanhando nos pares. Temos aqui um título: a justificação pela fé e paz com Deus. Versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também
nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Igreja. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi ortogado. Igreja. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Igreja. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Igreja. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Todos nós, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Ainda de pé, meus amados irmãos, nós iremos agora adorar o Senhor com o cântico O Amor de Deus. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, bendiga o nome do nosso Deus, porque somente é a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Todo meu pecado
de Deus. Logo eu, o pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifício. No braço desse amor recebo o perdão. Jesus, o amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Podemos assentar, amados irmãos. Bem, agora chega o momento da oração intercessória. Quero convidar para vir aqui para fazer essa oração o nosso irmão Gilmar. Possa vir aqui à frente para fazer essa oração intercessória. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Pelas famílias da igreja, pelo aniversário da igreja e por convenções de almas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela Tua rica, Senhor, misericórdia sobre as nossas vidas. Estamos aqui, ó Deus, na Tua casa de oração, ó Deus, onde o Senhor tem nos agraciado, Senhor. Estamos aqui para louvar o Teu nome, para render, Senhor, graças a Ti, exaltar o Teu santo nome, pois só Tu, Deus, é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Queremos, Senhor, agradecer ao Senhor pelas famílias, ó Deus, da Tua igreja, aonde, Senhor, cada irmão, Senhor, faz parte, Senhor, do corpo da Tua igreja. Queremos, ó Deus, que o Senhor derrame graça sobre a vida das famílias dessa igreja, sobre nossas vidas, ó Pai, que possamos, Senhor, permanecer firme nos Teus santos caminhos, servindo ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento, Pai. Que o Senhor venha estar, através do Teu Santo Espírito, restaurando, ó Deus, resgatando aquelas famílias, Senhor, que estão frias, Senhor, espiritualmente. Que o Teu Santo Espírito venha convencer, Senhor, a necessidade de cada um estarmos aqui na Tua casa, ó Deus, servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Oramos, Senhor, pela vida desses irmãos, que eles venham estar conosco, Senhor, aqui na Tua casa, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado.
Sem o Senhor na nossa vida, ó Deus, nós não somos nada. O Senhor que nos sustenta, Senhor, com o seu braço forte. Te pedimos, ó Deus, pela vida desses irmãos que estão, Senhor, frios espiritualmente, ó Deus, pelas famílias que não estão vindo, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, venha trazer de volta, Senhor, Teus servos para a Tua casa, ó Pai. Queremos, Senhor, também agradecer pelo aniversário, ó Deus, da Tua igreja, que será realizado, ó Pai. Que tudo, Senhor, venha a ocorrer conforme a Tua vontade, ó Deus. Cada irmão, Senhor, que estará trabalhando para que esse momento, ó Deus, venha acontecer, que possamos, Senhor, dar o nosso melhor, que possamos, Senhor, fazer o melhor para o Senhor, pois o Senhor é Deus, Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. Abençoa, Senhor, a Tua igreja com graça, com misericórdia, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor, com almas, ó Deus, que venham se converter, Senhor, aqui na Tua casa, Pai. E que possamos, ó Deus, ter o mesmo objetivo aqui, Senhor, o mesmo pensamento, que é levar a Tua palavra, que é pregar, Senhor, o Teu evangelho. Que o Senhor venha estar nos direcionando, Senhor, nossos corações, possamos ter a mesma fé, o mesmo propósito, viver em união, como a Tua igreja em Cristo Jesus, Pai. Te pedimos, Senhor, também por conversões de almas, ó Deus, nesse lugar, que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro, Senhor, à necessidade de cada coração, exortando, Senhor, também incomodando, ó Deus, falando diretamente, ó Deus, aos nossos corações, aqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus, que a Tua palavra venha incomodar, que eles venham, Senhor, reconhecer o verdadeiro sentido, ó Deus, do Teu evangelho, que foi Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, derramando o Seu sangue, Senhor, naquele local. E que possamos, ó Deus, reconhecer, não somente, Senhor, como o Senhor já tem feito conosco, ó Pai, o Senhor nos chamou para vivermos, Senhor, em novidade de vida, mas que aquelas pessoas, os convidados, Senhor, que entrarem, Senhor, nesse local, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha convencê-los, ó Deus, da necessidade de entregar suas vidas a Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão Gilmar, pela oração feita a esses pedidos. Amados, agora, mais uma vez, nós iremos, posso que os irmãos possam ficar em pé de novo. Agora nós iremos nos confraternizar com um cântico. Você que ainda não falou com o seu irmão, ainda não o abençoou com aquele boa noite, então você tem a oportunidade agora para fazer isso. E nós iremos cantar o cântico Bom Estarmos Aqui. Estamos aqui louvando a Deus.
tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Amém. Podemos assentar. Muito obrigado, irmãos, pela colaboração dos amados. Bem, fizemos a nossa parte com Deus, adoramos ao Senhor como forma de gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e com certeza por tudo que Ele vai fazer ainda em nossas vidas enquanto estivermos aqui nesta terra para o servi-lo. Agora eu passo a palavra ao pastor Júlio César, que vai trazer as suas considerações aos amados irmãos e também a palavra do Senhor aos nossos corações. Meus irmãos visitantes, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Graça a nosso gracioso Deus que nos está dando a oportunidade de estarmos mais uma vez na casa do Senhor para juntos adorarmos a Deus. Nós temos visto que Deus ele tem sido bondoso conosco, Deus ele tem sido misericordioso conosco, Deus ele tem cuidado de nós. Por isso devemos sempre estar na casa do Senhor, adorando esse Deus. Nosso irmão Davi, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque o melhor lugar para se estar é na casa de Deus, adorando a Deus. Nós temos até um cântico que diz: eu amo estar na casa de Deus, porque é na casa de Deus que nós temos comunhão uns com os outros, é na casa de Deus que nós escutamos a palavra de Deus e somos edificados pela palavra de Deus, amém? Nesse momento eu vou reconhecer a nossa única visitante, que se chama Geiciane, que veio com o irmão Cláudio Honor, certo? Geiciane? Ok, vamos dizer para a nossa única visitante que nós temos essa noite, a nossa frase que temos, vamos lá? Seja bem-vindo à Igreja Celeste, e volte sempre. Amém. Amém. Ok. Sendo assim, irmãos, eu convido todos para abrirmos as vossas Bíblias para o livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 13. Nós queremos meditar sobre um tema: as mostras do poder do pecado. 2 Samuel fica no Antigo Testamento, depois de 1 Samuel, vem 2 Samuel, capítulo 11. Eu digo com toda certeza, sem medo de errar, que vocês já leram e conhecem esse texto que vai falar do adultério do nosso irmão Davi
homem segundo o coração de Deus. E por meio dessa mensagem, nós queremos aprender hoje que o pecado ele tem poder. Então nós iremos ler 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 13. Depois dessa leitura, eu convido o irmão Cláudio Honor, que vem aqui fazer uma oração, pedindo pela palavra de Deus, e por mim que irei pregar a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela, e ele se deitou com ela. Tendo-se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguia um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-lhe saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou à tarde. Saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Até aqui a nossa leitura. Irmão Cláudio Honor, por favor, nos leva a Deus com uma palavra de oração, pedido por essa santa palavra e pelo mensageiro. Tem o microfone, vamos orar. Boa noite, meus irmãos. Oremos. Grandioso Deus que está no céu, mais uma vez, Pai amado, estamos aqui te agradecendo pelas tuas palavras, Pai. Que essas palavras, Pai, que o pastor leu, e cada versículo, Pai, fique gravado no coração de cada um que aqui se faz presente, Senhor. E também, Senhor, te pedindo, Senhor, pelo pastor, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para ele, Senhor, com que ele fale da sua grandeza, Pai. Que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, irmão Cláudio Honor.
Todos se assentem-se e preste atenção à mensagem do Senhor nessa noite. Então, queridos, eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema Amostras do Poder do Pecado. E para nós entendermos o que é o pecado, nós precisamos entender aonde começou o pecado. O pecado começou no Jardim do Éden, onde Satanás usou nossos pais espirituais para pecar contra Deus. Onde Deus ele deu uma ordem para Adão e Eva para que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram a Deus. E por essa sua desobediência, todo homem passou a ser pecador. Paulo, ele vai nos dizer em Romanos 3:23, que todos pecaram, porque o pecado veio por meio dos nossos pais espiritual. E esse pecado, ele tem um salário. João, ou melhor dizendo, Romanos capítulo de número 6, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia, Ele trouxe solução para o pecado. Quando o apóstolo João vai dizer, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para o que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o pecado, ainda nesse mundo, ele tem sido uma maldição. O pecado, ainda nesse mundo, ele tem destruído vidas, tem destruído famílias e tem levado pessoas ao inferno. Por isso que Deus, Ele ama o pecador arrependido, mas Deus, Ele odeia o pecado. Se você quer saber como é que Deus trata o pecado, você olha o que Ele fez com Jesus Cristo. Virou as costas para Jesus Cristo, deu seu único Filho por meio de Jesus Cristo, para que pudesse converter aqueles que creem no seu nome. Então Deus ele fez isso porque Ele odeia o pecado. E o que é o pecado, irmãos? O que é o pecado? Pecado, a Bíblia vai dizer, lá no livro de João, que é a transgressão da lei de Deus. Ou seja, Deus, ele tem os mandamentos, Deus, ele tem a sua lei, e aquele que ultrapassa o mandamento de Deus está pecando contra Deus. Ou seja, o pecado, em suma, é tudo aquilo que fazemos, pensamos, que não é de acordo com os mandamentos ou a vontade de Deus. Isso é pecado. Então, aqui nesse texto que nós lemos, nós vamos ver o que o pecado fez na vida de Davi. Por isso que o pecado, ele tem poder. O pecado, ele tem poder de destruir vida. Então, nós vamos ver nessa história de Davi, que os irmãos basicamente já conhecem, mas aqui eu quero trazer 3 malefícios que aconteceu na vida de Davi, e nós, como igreja do Senhor, aquele que não tem Cristo como Jesus, como único e suficiente, pode acontecer na sua vida. Então, primeiramente, o poder do pecado, ele pode atingir qualquer pessoa. Irmãos, o pecado, ele pode atingir a qualquer pessoa. Nós estamos diante de um texto que é um homem segundo o coração de Deus.
Davi, ele foi reconhecido por Deus segundo o homem ou um servo, segundo o coração de Deus. Mas eu quero que você olhe para a sua Bíblia, no versículo de número 4, que diz assim: então enviou Davi mensageiros que a trouxesse, e ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Então aqui nós estamos nesse contexto que Davi, ele tinha acabado de ganhar, ser vitorioso numa guerra contra os amonitas, e Davi aqui ele descansou. Só que no versículo de número 4, Davi estava na sua casa real, e Davi estava naquele lugar, e você pode pensar assim, mas é um rei segundo o coração de Deus. Será que o poder do pecado tem vantagem sobre Davi, ou teve vantagem sobre Davi? Aí nós temos a resposta no versículo de número 4, quando ele vai dizer: então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e se deitou com ela. Aqui começa o adultério de Davi, tendo-se purificado da sua imundícia. Logo nós já vimos aqui que o pecado ele é podre, o pecado ele é imundo, e no versículo número 4 diz: voltou para a sua casa. Irmãos, o pecado ele pode atingir qualquer pessoa. Qualquer pessoa o pecado ele pode atingir. Por quê? Porque o pecado é um mal. O pecado é aquele elemento, é aquele instrumento que destrói a vida das pessoas. Davi aqui era um rei, tinha acabado de ganhar uma guerra e descansou, relaxou, e o que aconteceu? O pecado o abraçou. Então, baseado nisso, nós podemos entender que nós não estamos isentos do pecado. Por quê? Porque o pecado ele pode pegar qualquer pessoa que você possa imaginar. Tem pessoas que entendem que o pecado é algo que deve ser desprezado. Aqui nós estamos na história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, rei de Israel, ungido pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, mas ele caiu em pecado. Ele caiu em adultério, porque nós precisamos entender que o pecado é aquele elemento que anda atrás das pessoas, e se as pessoas não vigiarem esse pecado, é como um leão, rugindo, como diz lá 1 Pedro, no capítulo número 5, versículo 8, é que Satanás, o nosso inimigo, ele anda ao derredor, procurando alguém para devorar. Assim também é o pecado, porque ninguém está isento desse pecado. Então o poder do pecado, ele pode pregar, ou melhor dizendo, ele pode pegar a qualquer pessoa. Irmãos, nós precisamos entender que o pecado, ele destrói a vida de um ser humano. Quantas pessoas já não estão sendo destruídas porque não vigiam? Quantas pessoas, quantas famílias, quantos ímpios não foram destruídos porque pensam que o pecado é algo que não deve ser vigiado? Davi aqui, se ele tivesse vigiado, ele não teria caído em pecado. Por quê? Porque o pecado ele pode pegar qualquer um. Ninguém está isento do pecado. E Davi ele sabia muito bem e o que era o pecado. Davi ele sabia muito bem que ele não poderia cair no pecado.
que Davi aqui ele relaxou, irmãos. Então o pecado ele tem um poder imenso, e muitas das vezes por nós não conhecermos ou não sabermos o que é o pecado, ele se torna poderoso nas nossas vidas, ele se torna poderoso na vida daquele que não vigia, daquele que não dá a total importância ao pecado. E o pecado, ele tem um amigo muito íntimo chamado Satanás. Pecado, ele é um elemento, e Satanás é o outro elemento que motiva, onde eles se ajuntam para derrubar qualquer pessoa. Davi, no versículo de número 4, então enviou mensageiros que a trouxesse. Ela veio e se deitou com ela, tendo se purificado da sua imundícia, ela voltou para sua casa. Rei de Israel, segundo o coração de Deus, foi atraído pelo poder do pecado. Segunda maleficência do pecado é que o pecado, irmãos, ele pode atacar a qualquer momento. A qualquer momento. O pecado, ele não manda recado, o pecado, ele não chega batendo trombeta dizendo: olha, cuidado que eu vou te pegar, tu te prepara que eu vou te pegar. Não, o pecado, ele chega devagar e nos momentos que estamos mais bem à vontade. O versículo de número 2, olha o que diz assim: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi aqui, irmãos, o texto não está dizendo que Davi ele estava procurando para pecar. Davi estava numa tarde, se levantou, acredito que tinha dormido à tarde, quando ele viu aquela mulher, o pecado o atacou. Porque Davi ele estava no lugar errado, na hora errada, quando foi atacado pelo pecado. Irmãos, nós devemos ter cuidado com o pecado. O pecado, ele está aí e ele pode nos atacar a qualquer momento. Ele vai dizer no versículo de número 2, uma tarde, se levantou Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Pecado que já estava rodeado por Davi. O pecado que estava atrás de alguém para atingir, para pegar, foi aquele que pegou Davi. E foi no momento mais que Davi estava relaxado, foi no momento que Davi mais estava despreocupado, porque ele tinha acabado de ganhar uma guerra, e ele precisaria ir para outra guerra, e Davi ele ficou relaxado. Aí quando o pecado veio, atacou a Davi. Irmãos, trazendo para as nossas vidas, aplicando para o contexto que nós vivemos hoje, também é dessa forma. Quando o crente ele não dá importância para o pecado, quando o crente ele não ora, quando o crente ele não lê a sua Bíblia, ele está vulnerável a ceder pelo pecado, porque no momento que nós não oramos, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, o pecado vai ser aquele que vai nos atacar a qualquer momento, porque o pecado é assim, é como Satanás rugindo, procurando alguém para devorar, procurando alguém para derrubar, porque o pecado, ele faz isso na vida do ser humano. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar preparados, porque o pecado ele pode nos atacar a qualquer momento. O que é o pecado?
É a transgressão da lei de Deus. Deus, ele tem uma lei, e quando nós transgredimos essa lei, nós damos a oportunidade para o pecado que está na nossa frente, ao nosso redor, damos a oportunidade para que ele venha nos atacar. Foi assim que aconteceu com Davi. Ele não vigiou. Por isso que o pecado, ele tem o poder, irmãos. O pecado, ele é poderoso, assim como Satanás, ele tem poder, mas o nosso Deus, ele é o Deus todo-poderoso. Assim o pecado, ele tem o poder de nos atacar a qualquer momento. Por isso que nós, Igreja do Senhor, nós precisamos, hoje nós estávamos estudando a nossa escola bíblica dominical, e nós estamos fazendo paralelo que nós somos peregrinos, forasteiros, e nós temos a Bíblia como nosso mapa para chegar aos santos céus. E quando nós não consultamos a Bíblia para descobrir a vontade de Deus, nós vamos errar o caminho. Assim também é o pecado, que está aí e pode nos atacar a qualquer momento, porque nós vamos estar despreparados como estava Davi. Davi, ele não se importou com o pecado. O versículo vai dizer que uma tarde ele viu essa mulher que estava tomando banho, era bonita, Batseba, e ele caiu nesse pecado porque Davi imaginava que o pecado nunca iria pegá-lo. E o que aconteceu? O pecado ele pegou. Sabe por quê? Porque o pecado ele tem o poder. Então, nesse texto de Davi, nós estamos mostrando para os irmãos, para a igreja, que o pecado ele tem o poder, porque o pecado ele pode atingir a qualquer pessoa. O pecado pode nos atacar a qualquer momento. Então, terceiro malefício do poder do pecado, o pecado pode nos levar a outros pecados. O pecado, ele pode nos levar a outro pecado. Quando o pecado, ele atinge uma pessoa, quando o pecado, ele consegue o alvo, ele leva a outro pecado. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo, que um abismo chama outro abismo. A ideia aqui é contínua, que quando a pessoa cai no pecado, a tendência é que ela vá para outro pecado. Olha no versículo de número 6, o que aconteceu com Davi. Versículo de número 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Depois que Davi cometeu o pecado, ele, para encobrir o seu pecado, para que ninguém pudesse descobrir o seu pecado, ele cometeu outros pecados. Só que Davi, pela escuridão, pelo momento que estava cego, ele não entendia que ele estava cometendo outros pecados. Por exemplo, no versículo de número 6 ao versículo de número 8, olha o que Davi cometeu aqui, quando ele chamou Urias da guerra para enganá-lo. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Versículo 8. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei.
Então, o que o pecado faz? Ele nos leva a cometer outros pecados. Davi aqui chamou Urias para sua casa e presenteou Urias. Então, além de ele adulterar, ele continuou no seu pecado. Ele poderia muito bem dizer assim: olha, Senhor, me arrependo do meu adultério, peço perdão do Senhor, e com certeza Deus iria perdoar. Mas não, ele não fez isso, porque o pecado ele tem o poder de levar a outros pecados. No versículo de número 8, parte B, Davi aqui ele subordinou Urias com um presente, dando presente. Olha o que diz o versículo de número 8, parte B: logo se lhe seguiu um presente do rei, tentando enganar Urias, o esposo de Batseba. Então, quando o pecado ele leva a outros pecados, é porque a pessoa já está cega espiritualmente, irmãos. E é isso que tem acontecido hoje com a igreja. Crente, ele peca, mas ele não se arrepende, ele continua pecando, assim como aconteceu aqui com Davi. Olha o versículo de número 13, irmãos. Davi continuou a pecar. Agora, ele embebedou Urias na tentativa de fazer com que ele fosse para a sua casa. Olha o versículo de número 13, ele diz assim: Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou à tarde. Saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi ele arquitetou aqui um plano para que o seu pecado não viesse à tona, o seu pecado não viesse a público. E aqui Davi chamou Urias na tentativa de cobrir, enganar. E o que ele fez? Ele embebedou Urias, para que Urias não pudesse ir para a sua casa. Irmãos, o pecado ele é assim, ele vai levando, e quando nós pensamos, nós já estamos em vários pecados. Versículo de número 15, olha o que Davi fez. Davi aqui, ele mandou matar Urias, mais um pecado. Versículo de número 15, escreveu na carta dizendo, vamos pegar versículo 14, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por mão de Urias, pelo próprio Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Davi já tinha adulterado com a esposa de Urias. Davi já tinha subordinado Urias. Davi já tinha embebedado Urias. Agora Davi disse: eu vou matar Urias, porque um pecado ele nos leva a outro pecado. E o que aconteceu? Davi ele matou Urias, e também Davi ele matou outras pessoas para cobrir o assassinato de Urias. Então não parou. Davi matou Urias, pediu para que ele ficasse na peleja, na frente da peleja, e continuou. Olha o versículo 17. Davi agora mata os inocentes. Versículo 17: saindo os homens da cidade e pelejaram com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então, apesar de Davi continuar pecando, ele matou Urias, e também caíram também alguns do povo dos seus servos de Davi. Davi matou Urias, agora Davi matou até pessoas
inocente, porque o pecado ele nos leva a outros pecados. O que aconteceu mais? Além de Davi matar Urias, matar inocente, agora Davi ele levou outras pessoas a pecarem com ele. Não bastava ter matado Urias, povo, pessoas inocentes. Agora Davi, ele leva outras pessoas a pecarem com ele. Olha o versículo de número 16, que diz assim: tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Então Davi aqui agora chamou Joabe, o seu guarda de guerra, e pediu para que ele colocasse Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Então Davi levou até Joabe também a pecar, colocando Urias na frente da batalha. Então vocês estão vendo aí, pecado sobre pecado, sobre pecado, sobre pecado, e por fim, olha o versículo de número 27, o que aconteceu? Versículo 27, 26, vamos pegar o 26 e 27. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então Davi não estava satisfeito. O que ele fez? Agora eu vou ficar com a mulher do homem que já estava morto. E aqui na parte C desse versículo, porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então, irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Que um pecado, ele leva a outros pecados. O pecado é como a sepultura, nunca se satisfaz. E se nós não tivermos o cuidado, irmãos, com o pecado, nós vamos cair em pecado. Se nós não guardarmos as nossas vidas por meio da consagração, da santificação, nós vamos cair em pecado. Porque foi assim que aconteceu com Davi. Irmãos, trazendo essa aplicação para as nossas vidas, nós podemos entender que quando nós pecamos, olha o que a palavra do Senhor diz, que quando nós pecamos contra o nosso Deus, nós precisamos fazer isso urgentemente. 1 João, capítulo de número 1, versículos 7 e 9. 1 João, peço que você possa abrir a sua Bíblia, porque aqui nós estamos vendo em Davi que ele não parou, ele continuou, porque o pecado ele tem poder de sempre levar a outros pecados. E 1 João vai dizer, capítulo de número 1, versículo de número 7, diz assim, 1 João 1, 7: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aí o versículo de número 9: se, mas só se, tá bom? Só se confessarmos os nossos pecados, para não ser levado a outros pecados, ele vai dizer, Deus, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Davi tivesse parado logo lá no começo, ele não tinha cometido outros pecados. Assim, irmãos, somos nós, igreja do Senhor.
Nós, quando pecamos contra o nosso Deus, porque nós não estamos livres do pecado, mas se nós não tivermos cuidado, atenção, nós vamos sempre estar sempre pecando com outros pecados. Mas o apóstolo João vai dizer que nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos dizer: Senhor, perdoa o meu pecado. Que só você sabe qual é o seu pecado. Porque se você confessar os seus pecados a Deus, Deus ele é fiel, Deus ele é justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. Aí cessa-se o pecado. Irmãos, olha o que Provérbios 28, 13 nos diz, para nós não prosseguirmos com pecados sobre pecado. Provérbios 28, versículo 13. Salomão, filho de Davi, disse isso. Provérbios 28, 13. Amém? O que cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi, naquele contexto, ele tentou encobrir o seu pecado e ele não prosperou, porque lá no final do versículo de número 27, vai dizer que aquilo foi mal perante ao Senhor. Então ele não prosperou, porque ele, em vez de deixar o seu pecado, confessar o seu pecado, o que aconteceu? Ele foi fazendo outros pecados. Então ele vai dizer: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões pode se pecar cada vez e cada dia mais. Mas ele vai dizer mais o que as confessa. E deixa, Davi era para ter deixado, ele não deixou, ele continuou. E vai dizer: e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, nós ainda estamos no corpo de pecado. Todos os dias, com certeza, nós pecamos por meio de pensamentos, por meio de atitudes, por meio de gestos, por meio daquilo que não satisfaz e nem agrada a vontade de Deus. Mas o que é que nós precisamos? É confessar e deixar. Porque se nós continuarmos, com certeza, nós vamos produzir outros pecados. Nós vamos sempre estar em pecados. E esses pecados, ele destrói as nossas vidas. Porque o que nos separa de Deus, irmão, não tem outra coisa que não nos separa de Deus se não for o pecado. O pecado, ele nos separa de Deus. Então, se nós não quisermos estar separados de Deus, nós precisamos deixar a prática do pecado. Sabe por quê? Olha o que João, irmãos, vai dizer. João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8, esses versículos é para a nossa aplicação. João, capítulo de número 8, versículo 34. João 8, 34, amém? Responderam-lhe, vamos pegar do versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravo de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Porque o pecado, ele tem poder,
e você se torna escravo. Pecado é aquele que fala para você: olha, você faz isso e faz isso e faz isso. O pecado, ele é o senhor daqueles que não deixam a prática do pecado. A palavra do Senhor está dizendo, Jesus aqui defendendo a sua autoridade, quando ele responde aos saduceus, ele vai dizer que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, todo aquele que está na prática do pecado. Olha o que 1 João, vamos lá voltar para 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8, 1 João 3, 8. 1 João 3, 8, amém? Vamos já terminar, hoje está friozinho, né? Está bom para dormir. Vamos já terminar para todo mundo ir para casa dormir. 1 João 3, 8, aquele que pratica o pecado procede de Deus. Rapaz, é forte, né? Não é forte? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, isso aqui é muito forte para nós, porque o que eu quero dizer com isso? Davi, ele continuou na prática do pecado. E assim é o crente que vive pecando. Prática, você sabe o que é prática? Você sabe o que é prática? É algo que é todo o tempo, né? Tem que ter prática, né? Os irmãos estão tirando aí a carteira, o irmão Jatos está tirando a carteira de habilitação. Depois que ele tirar a carteira dele, ele tem que praticar, porque senão vai fazer igual uma tia. Eu tenho uma tia que só tirou a carteira de habilitação e está lá, mas não sabe dirigir porque não praticou. Agora que ela está praticando. Então, trazendo essa ideia para que o apóstolo João está dizendo, todo aquele que vive todo o tempo pecando, o que a Bíblia diz? Procede da onde? Do diabo. Porque foi o diabo que colocou no coração, na mente de Adão e Eva, para que ele viesse pecar contra Deus. Então, assim é o crente, assim é o ímpio, que vive na prática do pecado. Essa procedência não é de Deus. O versículo de número 9, ele vai dizer, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode, irmão, não dá. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Estou falando prática de pecado, tá? Não estou falando que todo dia, como eu falei agora há pouco, a gente sempre peca, irmão, né? Nós estamos nesse corpo corruptível e não tem jeito, a gente sempre vai pecar, mas eu estou dizendo para aqueles que sempre estão na prática, né, do pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus, né? O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Quando nós não oramos, nós estamos pecando. A palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo de número 1, e a partir do versículo 3, nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. Quem não lê a Bíblia está pecando contra Deus. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos congregar, estar na casa de Deus, e quem não faz isso está pecando, está na prática do pecado. Então, o que o versículo está nos dizendo? Que todo aquele que é nascido, que é verdadeiramente crente, que já entregou a vida a Jesus Cristo verdadeiramente, não vive na prática de pecado. Irmãos, eu estava conversando com um pastor na nossa reunião de pastores sábado,
E nós estávamos falando sobre isso, que o pecado ele está estampado. Antigamente os crentes tinham até vergonha. Hoje não, o pecado está estampado nas redes sociais. Ninguém tem mais vergonha de colocar nas redes sociais. Está lá o pecado lá. A gente vê cada atitude de crente por meio das fotos, por meio das ações, então está lá nas redes sociais para todo mundo ver. Antigamente a gente tinha poxa, eu pequei aqui, mas eu vou esconder. Hoje não, está nas redes sociais, hoje está explícito para todo mundo ver. Então ele está dizendo que aquele que é nascido de Deus não vive nessa prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, o Espírito Santo, a palavra de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. Irmãos, eu estou com uma preocupação por meio da palavra de Deus, por meio do ensinamento, de levar crente para os céus, crentes verdadeiros mesmo, que combate o pecado. Irmãos, hoje nós estamos vendo crente andando lado a lado, fretando com o pecado, lado a lado com o pecado. Irmãos, o pecado vai levar esse para o inferno, não tem jeito, que nós não devemos ficar nessa prática. Nós precisamos entender que Deus, Ele odeia o pecado. Deus é aquele que, por odiar o pecado, Ele deu seu único filho para que esse pecado, por meio da justificação em Cristo Jesus, ele não possa mais estar nas nossas vidas, prática de pecado. Então, assim como aconteceu com Davi, que nós vimos lá, que nós não estamos isentos, a qualquer momento ele pode nos pegar, e se nós não tivermos cuidado, sempre nós vamos estar pecando contra Deus. Deus, Ele vai fazer justiça, porque a palavra do Senhor nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E nós precisamos saber o que é pecado. A dificuldade hoje que nós não sabemos o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus, mandamentos de Deus. E quando nós não cumprimos, não obedecemos, nós estamos transgredindo a lei de Deus, os mandamentos de Deus, se assim estivermos na prática do pecado. Então, para mim encerrar, irmãos, essa mensagem, eu gostaria de fazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação, irmãos, que nós queremos tirar por meio da vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, é que nós não devemos relaxar contra o pecado. Nós devemos de estar olhos abertos, porque o pecado ele não dispensou Davi. O pecado ele tem um poder imenso, e se nós não estivermos de olhos abertos, nós vamos cair em pecado. Irmãos, não sei quantos souberam aqui, mas um grande comentarista, Levis, o nome dele é meio estranho, Levis alguma coisa, 70 anos de idade, caiu no pecado do adultério. Um grande homem de Deus, mas graças a Deus ele se arrependeu. Então, o pecado é coisa séria, irmão. Irmãos, não brinquem com o pecado. Não brinquem com o pecado, que o pecado ele vai te derrubar como derrubou Davi. Segunda aplicação para as nossas vidas, irmãos, é que nós devemos combater o pecado. Nós devemos combater o pecado. E como é que se combate o pecado? Aí nós vamos usar as armas espirituais que nós temos. A oração. Lembra lá da oração de Jesus Cristo? Senhor, nos livre da tentação.
Nós devemos orar todos os dias para que nós possamos combater o pecado, porque há tentação por meio do pecado. Todo dia nós somos tentados a pecar contra Deus, e nós precisamos, por meio da oração, combater o pecado, porque uma vez vencido pelo pecado, ele tem poder de nos levar a outro pecado. Não relaxamos, oramos a Deus, não relaxamos, lemos a palavra de Deus, a comunhão com os santos. A igreja do Senhor é também um elemento para nos ajudar a nós combater um pecado. Um certo comentarista disse que o irmão combatendo o pecado é aquele que sempre está envolvido na obra do Senhor. E ele disse: irmãos, eu não tenho nem tempo para pecar, de uma forma brincando com a pessoa, não tenho tempo nem para pecar. Por quê? Porque eu estou tão envolvido com as coisas de Deus que eu não tenho tempo para pecar. Assim é uma forma também de se combater o pecado, estarmos envolvidos na obra de Deus, estarmos em consagração e sempre vigilantes. Terceira e última aplicação nossa para com o ímpio. Irmãos, nós devemos pregar contra o pecado, porque o pecado, ele leva a pessoa ao inferno. E nós, Igreja do Senhor, precisamos lutar em pregar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós já fomos libertos do poder do pecado, porque nós temos o Espírito Santo, mas as pessoas que não têm Cristo, elas estão ainda agarradas ao pecado. As pessoas que não têm Cristo, elas têm um senhor chamado Satanás, o qual ele usa o pecado para derrubar a pessoa. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ser a igreja que combata o pecado por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Caso contrário, irmãos, nossos filhos, você que tem esposo, esposa, parentela, o pecado irá levar para o inferno. E nós, Deus, ele vai cobrar de nós, porque nós temos a oportunidade de combater por meio da pregação do Evangelho. Porque o pecado, ele destrói vida. Irmãos, eu peço que vocês leiam a continuidade desse texto. As consequências que veio a Davi. Deus, ele perdoou os seus pecados, mas a consequência, ela continuou. Então assim também é para nós. Deus, ele perdoou os pecados, mas as consequências, elas ficam, como aconteceu com Davi. E nós precisamos combater por meio da pregação da palavra de Deus. Então, irmãos, finalizando, a mostra do poder do pecado. O pecado, ele pode atingir a qualquer um de nós. O pecado pode nos atacar a qualquer momento. E o pecado pode nos levar a outros pecados se nós não confessarmos e deixarmos para assim alcançar misericórdia e graça do Senhor que nós precisamos todos os dias. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar pedindo a graça, a misericórdia do nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque em Cristo Jesus, o Senhor nos libertou do poder do pecado, Senhor. Agora em Cristo Jesus, o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nós queremos pedir graça, queremos pedir misericórdia, que no momento, Senhor, que pecarmos contra o Senhor, o Teu Espírito Santo que mora dentro de nós, possa nos acusar, Senhor, para que possamos confessar os nossos pecados ao Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo,
o Senhor vai nos purificar de toda injustiça, Senhor. Ó Deus, vê se há em nós a prática do pecado, Senhor, porque nós não queremos conviver com a prática do pecado, porque a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que é nascido de novo não pode viver na prática do pecado, Senhor. Ó Deus, se há alguém aqui na Tua igreja, Senhor, que está na prática do pecado, ó Espírito Santo, convençam, Senhor, essa pessoa do juízo que vai passar, da justiça e do próprio pecado que está vivendo, Senhor. Que a Tua palavra diz que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal dessa terra, Senhor. Então, Senhor, vê se há em nós a prática do pecado e nos ajude para que possamos deixar a prática do pecado e vivermos uma vida em consagração, em santificação para o Senhor. Receba da nossa parte toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, eu te apresento aqui a cada família representada essa noite. Peço que o Senhor venha suprir as necessidades de cada família aqui que só o conhece, que só o Senhor conhece. Peço também por aqueles que não puderam, o Senhor está entre nós. Acreditamos, Senhor, que a chuva o impediu de vir à tua casa, mas que o Senhor também esteja abençoando. Oro também por aqueles que estão enfermos, Senhor, onde mais uma vez nós queremos orar, pedir a tua graça, a tua misericórdia pelo Tiago, filho da irmã Ione, Pai. Pai, visite ele, restaurando a sua saúde, para que a tua serva, Senhor, possa estar bem, para vir à tua casa, para cuidar do seu lar, Pai. A tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, Pai. E se o Tiago ainda não tem a tua salvação, que ele possa refletir na sua vida, que o Senhor está trabalhando para a sua salvação. Assim, Senhor, essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus e todos digam amém. Assim seja. Obrigado pela atenção, que Deus abençoe a cada um de nós. Diácono, que bom? Temos avisos? Não, né? Tem aviso? Tem aviso aí? O que temos aí de avisos? Sim, os avisos é aquele de quarta-feira, às 19 horas, culto de doutrina em oração. Nós estamos estudando o livro de Colossenses. Quinta-feira nós temos às 19 horas e 30 minutos a nossa frente missionária. Sábado nós temos o Cobrinho às 16 horas e 19 e 30 horas, culto dos jovens. É um sábado sim, outro não, né? Esse sábado é que vai ter? Não teve... Sim ou não? Tá. Estávamos no aniversário da Mibrafé. Domingo, escola bíblica dominical. A melhor escola do mundo, irmão, é a escola bíblica dominical às 8 horas. 17h30 nós temos os ministérios MCA, União de Homens. Convidamos todos a participarem. E às 19 horas, culto de louvor e adoração. Esse curso está sendo realizado. Dia 30 nós vamos ter a ceia do Senhor, e toda a última quarta-feira do mês, ainda não é nessa não, né? A próxima, né? Nós temos vigília. Ok, das 20 às 23 horas, se assim tiver. Então esses são os avisos, certo? E só lembrando, irmãos, essa semana nós vamos fazer o convite do aniversário da igreja, tá bom? Dia 12 e dia 13 de abril. Não se comprometa com nada, não sei estar na casa do Senhor, para os 17 anos da Igreja Batista da Fé Brilho Celeste. Ok. Agora eu peço que os amados possam ficar em pé, por favor. Já recebemos aí a palavra de Deus em nossas vidas, o recado de Deus para nós, e com certeza Deus, pela sua infinita graça, irá estar nos dando força
para combatermos o pecado em nossas vidas, porque o pecado, na verdade, ele é uma doença mortal, né? Que pode levar o homem para a morte eterna, se afastando para sempre para longe de Deus, né? Mas há um jeito. Confessando Jesus como seu Salvador da sua vida, você pode obter a vida eterna, e Deus cancelará todos os teus pecados. Amém? E com isso nós iremos cantar o cântico, o número, nosso cantor cristão, o 396, Cegueira e Vista. Vamos aí cantar este cântico para nós encerrarmos este culto ao nosso Deus. Convido aqui o nosso irmão Mateus para fazer uma oração de encerramento do culto realizado nesta noite ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero mais uma vez te agradecer por tudo que foi aqui realizado nesse culto dessa noite, que foi para ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo momento que nós tivemos aqui nessa noite.
Os louvores que foram entoados, os cânticos, foi para Ti, Senhor, que o Senhor venha estar recebendo nossos louvores e nossas adorações como aroma suave diante do Teu trono, Senhor. Também quero agradecer pela palavra que foi ministrada essa noite, que a Tua palavra venha ser guardada em nossos corações para a fim de não pecar contra Ti, que nós possamos combater o pecado, evitar o pecado, que nós possamos nos armar, Senhor, com as armaduras do Senhor em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo, dê uma boa semana a todos nós, que no decorrer da semana, Senhor, nós possamos ter mais comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor, porque quando nós estamos com o Senhor, nós estamos mais longe do pecado, Senhor. Muito obrigado por tudo, e eu lhe peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão Mateus. Obrigado também a todos. Uma boa noite a todos. Uma ótima semana também. Se Deus quiser, na quarta-feira, em nome de Jesus, estaremos aqui mais uma vez para louvar o Senhor, aprender mais de Sua palavra.